Olá, sou o pastor Murilo e trago mais uma vez uma palavra de esperança e conforto para o teu coração. E hoje o Senhor está dizendo que está de olho em você. Nosso bate-papo de hoje mostra que todo dia somos surpreendidos positivamente com um novo ensino, novas maravilhas e demonstrações do amor e poder de Deus. É irrelevante a situação ou o momento que você está vivendo. Jesus está permanentemente de olho em você, cuidando para que você possa enfrentar os ventos contrários que tentam impedir a sua caminhada. Não desanime ao perceber que ventos contrários insistem em impedir que você siga em frente. Jesus tem a provisão sobrenatural que virá ajudá-lo. O Senhor ama vir ao seu encontro para auxiliar você nas suas lutas. Lembre-se, porém, mais importante do que atingir suas metas pessoais, profissão, casamento, casa própria e tudo mais que a humanidade prioriza, importa a você crescer espiritualmente. Você necessita galgar novos degraus na escalada da maturidade espiritual em direção à perfeição de Cristo. Se você não subir o primeiro degrau, como será possível alcançar o último degrau? Assim nos encontramos quanto às questões espirituais. Jesus sabe que precisa nos levar a um novo patamar de entendimento espiritual que nos faça amadurecer em Deus. Precisamos avançar rumo ao crescimento espiritual. Primeiro passo, crer em Jesus. Segundo passo, o batismo do arrependimento nas águas. Terceiro passo, revestimento do Espírito Santo com seu poder e a sua glória e prosseguir na caminhada de fé em fé, como está em Romanos 1, 16, 17 e 2 Coríntios 3 e 18. Eu estou certo de que nosso bate-papo trará luz para reagirmos exitosamente aos ventos que procuram impedir nossa chegada ao outro lado dos desafios das nossas tormentas. A palavra de Deus, a verdade indiscutível, vai indicar o caminho, o agir de Deus para nos ajudar a superar obstáculos. Diz a Bíblia que Jesus acabara de realizar um grande milagre, o da multiplicação dos pães, em Mateus 14, 13 e 21. Jesus ordenou então aos seus discípulos que entrassem no barco e seguissem para Betsaída enquanto ele despedia a multidão, como está em Mateus 14, 22 e Marcos 6, 45. Prontamente obedeceram seus discípulos, embarcaram e se puseram ao mar. Destaco que saíram antes das 6 horas da tarde, portanto, antes da primeira vigília da noite, que se encerrava às 21 horas. Esse dia havia sido muito impactante para Jesus, porque acabara de receber mensageiros dizendo que o rei Herodes mandara degolar João Batista no cárcere. Mateus 14, 10. Despedido da multidão, Jesus se dirigiu a um monte para orar, onde permaneceu até alta madrugada. Enquanto isso, ao anoitecer, seus discípulos já estavam no meio do mar da Galileia, como informa Marcos 6,47. Mas não contavam, porém, com os fortes ventos que lhes sobrevieram, impedindo-os de cumprir sua missão. Se estivermos num barco no meio de uma tempestade, poderemos até pensar que Deus não está nos vendo e acreditar que estamos sós, abandonados e perdidos em meio à tormenta. Tudo parece muito doloroso e sofrido, e não conseguimos pensar que há um socorro bem presente. A única certeza que a tormenta traz é a certeza do fim. Pensamos e muitas vezes dizemos: Senhor, esse é o meu fim. A solução parece muito distante e não conseguimos mais acreditar que possa ser possível alcançá-la. Imagine a situação que os discípulos enfrentaram em meio à tempestade, no meio da noite. Cansados de lutar contra os fortes ventos que soprava e os impedia de chegar ao seu destino, o mesmo que muitas vezes acontece comigo e com você. Mas eles eram pescadores e profissionais da navegação, mas estavam desesperados e sem forças, como nós mesmos, diante das tribulações que enfrentamos no dia a dia. No mar, ventos contrários dificultavam a navegação dos discípulos, enquanto em terra, Jesus orava no monte e decidiu se encontrar com eles de uma forma inusitada, caminhando sobre o mar da Galileia. Talvez você esteja passando por momentos difíceis e esteja cansado de tanto remar contra a maré. Parece até que o tempo está demorando a passar e o dia a amanhecer, e você já se sente abatido e desesperançado para reagir. As tempestades
tem dois objetivos ou propósitos: nos aproximar de Deus e nos fazer crescer durante as provas. O grande ponto em questão nessa passagem, Deus nos revela em Marcos 6,48, que diz: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, como está informado em Marcos, capítulo 6 e 48. Eu disse que, vendo, imagine que estavam desesperados os discípulos depois de quase 9 horas enfrentando a tempestade, mas Jesus estava olhando para eles. Haviam entrado no barco no final da tarde daquele dia e Jesus só apareceu por volta das 4 horas da manhã. E mais, andando sobre as águas. E quando o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram um grande grito, como informa Marcos 6,49. No momento como esse, certamente qualquer um de nós estaria gritando também: fantasma, fantasma! Cercado pelos problemas que superam nossas forças, esquecemos que o Senhor é a nossa força e socorro bem presente nas horas de aflições e tribulações, como está escrito em Salmos 46:1, e não um fantasma. Mesmo quando nos lembramos, ainda assim, desejamos que o socorro chegue na hora e no nosso momento para fazer cessar a tempestade. Essa passagem bíblica revela que Jesus é o Senhor do tempo, da oportunidade e das prioridades. Diz a Bíblia que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó para seus pés, como está escrito em Naum, capítulo 1 e versículo 3. Portanto, temos que ter bom ânimo quando nossa força acaba, porque a nossa verdadeira força não está em nós mesmos, mas no Senhor, que não nos perde de vista, está de olho em você. E ele diz: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Jeremias 23:24. Jesus estava orando no monte e de lá, como eu afirmei, viu que seus discípulos estavam em perigo e foi socorrê-los. Mas a prioridade de Jesus não era a mesma que a deles. Se você estiver em perigo, ele também vai ver e vai socorrê-lo. Mas a sua prioridade não será provavelmente a prioridade do Senhor para a tua vida. Estavam estressados, vendo fantasmas e super nervosos, como eu e você, na iminência do naufrágio. Então foi necessário que, primeiramente, Jesus entrasse naquele barco e só depois de tranquilizá-los, por fim, a tempestade. É dessa maneira que Jesus cuida de você e de mim. Sua presença recompõe a nossa paz e acaba com a nossa tempestade interior. Foi necessário primeiro que Jesus acalmasse a tempestade interior dos seus discípulos e a seguir ele pudesse botar fim à tempestade exterior que estava ocorrendo naquele momento na vida deles. Você fique certo, nem sempre a tempestade que está do lado de fora é maior do que a que está dentro de você. Quando tudo parecia ir de mal a pior, todos o viram e perturbavam-se, mas logo falou com eles e disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais, como está em Marcos 6,50. E ele está falando a mesma coisa para você hoje. Não temas, sou eu, estou aqui para te ajudar. Irmão, irmã, Deus nos tranquiliza quando diz: sou eu, não temas, estou chegando com socorro, não precisa temer. Fique certo, porque Deus conhece os nossos medos. E Jesus estava ali e ainda assim os discípulos temiam. Conosco não é diferente. Temos Deus, mas ainda assim, muitas vezes, nós tememos, mas Ele nos acalma e tira nossos medos quando diz: não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, como está escrito em João capítulo 14 e 18. Jesus estava orando no monte, mas estava de olho e viu que seus discípulos careciam do seu socorro e voltou para atendê-los da mesma forma que Ele vê quando nós estamos no sufoco e vem para nos atender e nos socorrer. Você sabe por quê? Porque não é homem para mentir, conforme Tito 1:10. Ele falou que jamais nos deixaria órfãos, jamais nos deixaria sós. Aí está a lição de hoje. Tememos quando nos fixamos olhando para os nossos problemas e não olhamos para o tamanho, a grandeza do nosso Deus. A palavra finaliza essa passagem de uma forma digna do nosso Deus. Entrando no barco para estar com eles, e o vento se aquietou.
é o que Ele vai fazer comigo, com você. Vai entrar no teu barco e no meu barco. E não há tempestade que resista ao poder do nosso Senhor. E hoje Jesus está garantindo a você e a mim que não importa o tamanho da tempestade que possamos enfrentar, se entregarmos nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele, como está em Salmo 37:5, Jesus vai nos socorrer. Jesus virá no teu socorro, trazendo mudanças, soluções, respostas, fazendo milagres e transformações. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Eu Sou, e todo o poder está em suas mãos, para que o nome de Jesus, diante do nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos, nos céus e na terra, e debaixo da terra, como está em Filipenses 2:10. Então, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais, Jesus está falando. Afinal, você é um filho muito querido, e Jesus está de olho em você. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Deus te abençoe, graça e paz, fiquem com Deus.